Ligado está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre acesso à universidade. Qual a saída para aquele estudante que não conseguiu uma vaga numa universidade pública e não tem dinheiro para bancar uma universidade particular? Vamos ver a reportagem. A concentração de vagas nas universidades particulares é uma grande barreira para o acesso ao ensino superior. Em 2009, havia 4.700.000 vagas em instituições de educação superior em todo o país. Desse total, quase 90% eram oferecidas por instituições privadas. Durante um determinado momento, por opção política à época, houve um incentivo ao aumento, à expansão do ensino superior privado, e o ensino superior público, na verdade, ele ficou por muitos anos sem ter a expansão. Quando no governo Lula nós tivemos a criação de 14 universidades, 126 campos, agora a presidenta Dilma aponta mais 4 universidades, 47 campos. Então houve uma política de crescimento estratégico, de interiorização, de atender estados e regiões onde nós não tínhamos a presença de vaga pública. Então essa assimetria foi sendo corrigida, mas isso evidentemente leva tempo. Diante da concentração de vagas em instituições particulares, as alternativas para os estudantes de baixa renda ingressarem na universidade são o financiamento estudantil via FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior ou as bolsas do ProUni, o programa Universidade para Todos. Para conseguir uma bolsa do ProUni, o candidato precisa de renda per capita familiar de até 3 salários mínimos, pelo menos 400 pontos de média no Enem e ainda ter cursado o ensino médio em escola pública ou em colégio particular com bolsa. As inscrições são feitas pela internet. Eu não tinha condições de pagar a faculdade e eu fiz a prova 2 vezes e então eu consegui a bolsa integral pelo ProUni e foi uma grande vitória para mim, porque eu fiquei 3 anos e meio na faculdade sem nenhum custo. Ele democratiza sim o ensino, porque muitos estudantes que conseguem são de escolas públicas e isso é um ponto favorável para a educação seguir o rumo certo e ir para frente. Já o FIES foi reformulado. Em 2010, os juros baixaram de 9% para 3,4% ao ano. O financiamento pode chegar a 100% da mensalidade, com prazo de pagamento em até 3 vezes o tempo da graduação. Para ter acesso, é preciso ter participado do Enem e estar matriculado em universidade particular com avaliação positiva pelo MEC. As inscrições são feitas pela internet. E além do mais, em áreas estratégicas, como a licenciatura e como a medicina, existe até o fato de que se o estudante faz licenciatura e depois vai atuar na escola pública, ele tem abatido a sua dívida 1% ao mês, ou seja, com 100 meses ele não paga mais. Medicina, que é um curso que nós sabemos que é um curso que tem mensalidades altas nas instituições privadas. O estudante faz medicina, se for trabalhar no Sistema Único de Saúde, no nosso sistema público, ele também tem quitado a sua dívida num prazo de 100 meses. Os números do FIES e do ProUni são crescentes, mas não chega a 10% o total de estudantes que usam crédito ou bolsas de estudos no país. Percentual ainda pequeno. Financiamento e bolsas ajudam os estudantes, mas no debate sobre a ampliação do acesso ao ensino superior, um ponto importante ainda não foi definido. Do total de vagas, qual percentual deve ser oferecido pelo governo para que o acesso passe a ser realmente democrático? Há muitas pessoas que acham que todas as universidades deviam ser públicas e, portanto, esses recursos gastos no ProUni deveriam ser colocados nas universidades públicas para que elas aumentassem o número de vagas. Nós temos discutido isso no governo, temos discutido isso com a sociedade. Nós precisamos apontar, o Brasil precisa fazer isso com urgência. Nós vamos caminhar para quê? 60, 40, 50, 50, uma presença mais forte do governo. Isso tem que ser discutido, eu acho que faz parte de um diálogo social. A Secretaria de Educação Superior está fazendo isso. O Plano Nacional de Educação Superior tem algumas emendas sobre isso que nós estamos discutindo. Eu acho que o Brasil precisa de projetos diferenciados. E nós já temos essa experiência de universidades privadas, que são muito reguladas. A gente precisa ver as áreas estratégicas, tem área que é fundamental, que o governo entre com uma presença mais forte. Eu acho que esse diálogo tem que ser feito, está sendo feito, para que então a gente aponte o que o Brasil deseja para os próximos anos. Eu vou começar aqui com o Ian, que estava comentando a reportagem aqui enquanto a gente assistia. Não. Olha só, primeiro eu queria dizer o seguinte, nós temos um problema, e é importante que a gente consiga entender historicamente, galera.
a universidade ela não foi construída nem para a classe média, nem para os filhos dos pobres. A universidade foi construída para os filhos dos ricos. É um problema de concepção que nós temos também no país. Para além disso, se eu não estou enganado, somente 14% da população, tem uma faixa etária que eu não lembro aqui qual é agora, tem acesso à universidade. Isso significa que uma parcela significativa dos jovens que estão no ensino médio, eles não vão ingressar no ensino superior. Não vão ingressar. Agora, eu queria responder uma pergunta que foi feita aqui no início, porque eu acho o seguinte. Essa é uma dúvida que ela já foi respondida sobre o desempenho dos estudantes, em especial de cotas de escola pública, cotas raciais. Olha, o que é que dizia? Tinha uma turma da universidade que é essa mesma turma que acha que pobre não tem que estar na universidade. Isso não é ilusão, gente. Tem gente que sustenta, fica floreando, mas no fundo acha que pobre não tem que estar na universidade. Tem que estar outro canto, mas fora da universidade, porque a universidade é espaço para elite. Que dizia o seguinte, olha, essa turma que é de escola pública, que vai entrar por reserva de vagas na universidade pública, vai baixar o desempenho da universidade. Isso foi derrubado, porque está provado o seguinte, que o estudante que ingressa por cotas raciais, por reservas sociais ou pelo ProUni, no caso da universidade privada, tem um desempenho melhor, superior ou igual a do outro estudante. Portanto, eu acho que dentro de todos esses programas, inclusive o ProUni, tem que ser medidas paliativas, com prazo de acabar. Hoje eu defendo que o ProUni tem que ser ampliado, porque a dívida que tem com a educação no nosso país é muito grande. Mas tem que ser uma medida paliativa, porque eu sou dos que defendo para concluir que todas as universidades sejam públicas. Ian, é o seguinte, no site do Câmara Ligado, câmaraligada.com.br, a gente vai colocar um link para o Ministério da Educação, onde vai estar a lista de todas as universidades que têm sistema de cota, que usam a nota do Enem. Então, para facilitar, porque muita gente nem sabe que existem as cotas. Então, para saber em que universidade essas cotas já estão valendo, vai estar no site do Câmara Ligada, tá bom? Eu imagino que vocês queiram comentar também essa polêmica de investimento público em universidade privada. Fala, Remy. Pode falar. Bom, eu acho que o Ian colocou a questão de forma muito apropriada, né? Mesmo esse investimento enorme que o governo federal fez, está fazendo no ensino superior, não está sendo suficiente para absorver a quantidade de jovens que saem do ensino médio e querem entrar na universidade. Né? Ele falou muito bem, quer dizer, nessa faixa etária, a gente chama de taxa líquida de escolarização, de 18 a 24 anos, que se esperava que nós tivéssemos por volta de 30%, temos menos da metade. Né? Então, temos uma quantidade enorme de jovens que deveriam estar na universidade e não estão na universidade. Uns pararam no ensino médio, outros nem no ensino médio chegaram. Né? Então, é preciso combinar outras formas. Né? Essa do ProUni, talvez uma das outras formas também esquecidas, né? Nós temos, por exemplo, universidades estaduais pelo Brasil, né? Que poderiam ter a sua capacidade de expansão ampliada com medidas dessa natureza. Temos algumas pequenas ainda, escolas municipais de ensino superior, né? Muito poucas, mas que poderiam ser ampliadas. E seguramente também as escolas privadas via as bolsas do ProUni também é uma medida que se faz necessária nesse momento em que apenas metade daqueles que deveriam estar no ensino superior não estão. Então, nós precisamos ampliar esse número de vagas. A gente já tem uma pergunta na plateia. Só um minutinho, deputado. Pode falar. Existe algum projeto que amplie o número de vagas nas universidades públicas? Pois hoje existe mais de 1 milhão de alunos cursando o terceiro ano, mas não há vaga suficiente. Bem, no Plano Nacional de Educação, uma das metas hoje nós temos aproximadamente quase 5 milhões de alunos no ensino superior. Uma das metas é atingir 10 milhões. Acredito até que a gente vai conseguir os 10 milhões ainda em 2016, não 2020. Mas, ainda com relação a esse tema, o que a gente precisa ver é o seguinte, hoje, você pega a universidade pública, em termos de custo, o aluno da rede da universidade pública hoje custa, evidentemente, 3 vezes mais do que o da rede privada. E a questão do ProUni, a questão
FIES, né, que é um mecanismo paliativo realmente, porque o ideal é que todos tivessem acesso, né? Eu, particularmente, defendo e acho que todos deveriam ter direito a estudar. Aqueles que têm condição de pagar, que paguem. Aqueles que não têm, possam pagar através de trabalho, né, ou através de serviços comunitários. Mas ninguém nesse país pode ficar, né, sem fazer, se quiserem, uma universidade, uma faculdade. A gente já tem mais pergunta. Pode falar. Oi, meu nome é Clara, eu sou do Sagrado Coração de Maria. E eu concordo que todos, assim, deveriam ter acesso à universidade. Mas com relação à cota para a escola pública, você não acha que seria melhor melhorar o ensino? Porque aí, assim, tirariam as cotas e todos teriam o mesmo processo para passar. Acho que melhor o ensino, não? A questão das cotas veio resgatar realmente uma dívida muito grande, né, com a questão da escola pública, mas é um paliativo também. Por isso que eu digo, a solução disso é melhorar o ensino básico, investir na educação básica, para que todos cheguem ao ensino médio em condições de competir, em igualdade de condições. Esse é o meu. A questão das cotas não pode ser meio agressivo, porque pode considerar um certo preconceito por não atingir a meta, no caso. Eu acho que o maior preconceito que tem é o estudante ficar fora da universidade. E é isso que acontecia no Brasil até um dia desse. Pode até soar para alguns de forma preconceituosa, mas eu acho que é importante a gente começar a pagar uma dívida, em especial com os estudantes de escola pública, com a escola pública brasileira, e inseri-los também na universidade. Existe muita pressa, muita urgência, né? Então, eu também acho que é um paliativo. Inclusive, na Universidade de Brasília, acho que em 2014 já vão reavaliar a própria existência das cotas, né? Fala aí, sua pergunta. É uma pergunta para a banda. Meu nome é Isabela. E eu queria perguntar, Electra, por você ser a única menina da banda, você já sofreu algum tipo de preconceito? Nenhum, assim. Sempre foi super tranquilo, assim, para mim. A maioria dos meus amigos sempre foram meninos, então eu sempre viajei com eles e a equipe. Dificilmente tinha meninas viajando junto, então sempre foi muito tranquilo, assim. Mas em questão, assim, de preconceito de outras pessoas de fora, assim, do nosso grupo, eu nunca passei por isso. O pessoal sempre aceitou muito bem o fato de ser uma menina numa banda, entendeu? E, assim, a gente chegou numa época que cresceu muito isso, assim, de ter meninas em banda, cantando, tocando guitarra, bateria e etc. E hoje em dia tá, tipo, super normal. Eletra, e essa nossa conversa sobre universidade? Você se preocupa com isso? Você acha que em algum momento você vai retomar os seus estudos? Eu pretendo. Pretendo, assim, por mim e pela minha família, eu acho que eu também devo isso a eles, entendeu? Apesar de eu ter certeza que a música é o que eu quero fazer pro resto da minha vida, eu quero fazer uma faculdade para poder fazer e eu ter certeza, tipo, que se acontecer alguma coisa, porque a música é um caminho muito incerto. No mesmo mês que está dando certo, pode ser que, tipo, não seja mais nada, entendeu? Então, a gente tem que ter um porto seguro sempre. E você tem alguma coisa em mente, uma carreira alternativa? Então, eu eu queria fazer muita coisa, assim, eu queria fazer design, cinema, várias coisas do tipo, que envolvendo a música também. E arte, né? E eu queria perguntar uma coisa, você não acha que, assim, que o vestibular não é meio que... Eu acho que até ele fez uma pergunta parecida com essa. Não é meio que uma peneira para as pessoas? Porque, assim, às vezes a gente pode acabar levando para a universidade, se todo mundo fosse aprovado, pessoas que, às vezes, não seriam capazes de exercer aquela profissão, por exemplo, um médico, entendeu? Que é uma coisa muito, assim, importante que a pessoa saiba o que ela está fazendo, sabe? O que você acha? Olha só, eu acho, é por isso que eu aqui coloquei, que era importante que o ensino médio pudesse ser esse instrumento de entrada. O vestibular, ele é um funil de conteúdo, ele é excludente também por isso, porque uma parcela significativa de jovens não ingressam na universidade por não terem conseguido adquirir aquele conhecimento, mas em especial porque a universidade ela não comporta todos os jovens. Esse, na verdade, é o principal funil. Quando você está na universidade, você tem medidas dentro da universidade para que o estudante seja nivelado. Foi aqui o exemplo que eu dei, que é muito mais de um preconceito que não é intencional. É o negócio da construção da sociedade, que as cotas, em especial os estudantes de escolas públicas, quando começou essa ideia que entrar na universidade, quando diziam que iam baixar a qualidade da universidade. E eu falei aqui já que isso não aconteceu.
Agora, é óbvio, nós precisamos intensificar. E aqui o deputado falou de mobilização, nós acabamos de realizar várias passeatas pelo país inteiro, tanto a UBS quanto a UNE, para que melhore a qualidade do ensino médio. Porque o próprio jovem, quando chega na universidade, quando consegue entrar já com muita dificuldade, tem dificuldades dessa de, às vezes, não conseguir acompanhar o ritmo. Enfim, umas coisas que são combatidas e com o esforço da pessoa vai se ajeitando no decorrer da vida da universidade. A gente já está assim caminhando para o final e eu quero... Marquinhos, me acompanha aqui que eu vou entrevistar uma aluna que vai fazer o ProUni. Me fala, como é seu nome? Amanda. Amanda, você vai fazer então o Enem. E como é que você decidiu fazer? Como é que você buscou informações sobre ele? Como você se preparou? Eu decidi, assim, porque acho que é a melhor entrada para, assim, eu já penso logo o UNB. É a melhor entrada para qualquer outra universidade. E, sei lá, eu estudo no Centro-Leste, né? E no Centro-Leste, assim, eles tentam o máximo possível preparar os alunos para entrar. Dão simulado para os pais, etc. Uhum. E você vai fazer também? Vou sim. E você já tem ideia de qual vai ser a sua opção de carreira? Já. Fala aí. Direito. Vai fazer direito? Aham. E me fala uma coisa, você acha justo o vestibular, a forma como é feita hoje a seleção? Não. Qual a sua opinião sobre isso? Fala aí. Eu acho o vestibular ser uma bobeira. É perca de tempo para quem estuda. Porque, assim, você estuda, mas você não é vaga garantida, entendeu? Sempre tem um que te derruba. Tá joia. Obrigada, meninas. Deputado, e quem faz universidade pública também não devia devolver esse investimento para a sociedade? Já que quem usa o ProUni e o FIES depois tem que ficar aí pagando esse financiamento? Eu acho que sim. Eu apresentei um projeto, aprovamos um projeto aqui no DF, chamado Bolsa Universitária, onde o aluno que não tinha condições de pagar, ele ganha bolsa integral e dá uma contrapartida para o governo. E aqui do DF, os alunos davam essa contrapartida dando reforço escolar na escola pública, principalmente na educação integral. Algumas escolas tinham educação integral, os alunos, então, quem fazia educação física, né, da atividade esportiva, quem estuda geografia, português, dá reforço escolar. Então, compatibilizando o curso exatamente com a atividade escolar. Isso foi muito bom, né? Eu acho que isso aí ajuda muito. A maioria das escolas não tem suporte e essa medida acho que é interessante. Agora, não justifica um aluno que tem um poder aquisitivo alto, que tem condição de pagar, fazer a universidade pública e depois simplesmente vai para casa e muitas vezes vai montar seu escritório particular, ou tranca, fica lá 10 anos. Então, eu acho que isso tem que ser reavaliado para que todos possam ter acesso. Aqui nós criamos também o Cheque Educação, né, para quem não sabe. Primeiro, eu quero parabenizar aqui o Centro 4 de Sobradinho. Eu sei, o Setor-Leste foi fantástico na última prova do Enem, é um exemplo para Brasília, realmente. E também o Sagrado Coração de Maria, também muito bom. Mas o Setor-Leste está de parabéns, porque isso é direção. A qualidade da escola está muito na direção. Né? Então, parabéns para vocês. Fala, Remy. Então, eu acho que o que também é importante nós refletirmos é que a universidade não é a salvação. O que é a salvação? Quer dizer, todo mundo que vai entrar na universidade vai terminar o seu curso. Então, nós temos um problema na universidade que é a gestão acadêmica, de ocupação de vagas, onde há um índice de evasão em alguns cursos na universidade extremamente elevados. E eu, particularmente, tenho enormes discordâncias com esse sistema de ingresso do vestibular por carreira. Tá? Então, esse sistema que força o jovem de 15 a 17 anos a escolher um curso com um sinônimo de carreira. A gente sabe que um profissional hoje, ao longo da sua vida, vai mudar 20, 30 vezes daquilo que foi a sua ideia de formação. Então, nós precisamos pensar, inclusive, como forma de fazer com que a universidade possa absorver maior número de jovens do ensino médio que querem fazer uma carreira superior, um ingresso, por exemplo, com algumas experiências de algumas universidades, Federal da Bahia, no ABC, a nova universidade, que é o ingresso por grandes áreas de conhecimento. Por exemplo, na engenharia, que é onde hoje se fala que nós estamos precisando de engenheiros, 40% dos que ingressam na engenharia abandonam o segundo ano. Então, isso é um investimento enorme que o país fez, né? Esses alunos não vão poder aproveitar esse crédito em outras áreas, né? E isso mostra, inclusive, por que é tão cruel, diríamos assim, essa prova do vestibular.
que força o aluno a escolher, não, meu pai, minha família, sociedade, os amigos, não, é importante, engenharia é bom, tal, fazer, mas chegou lá, não é a praia. Né? Então, eu acho que nós precisamos ter o aluno precisaria entrar num ciclo, num período de 2 anos, conhecer melhor a universidade e aí optar por onde quer ir. Muito obrigada, Remy. Obrigada, deputado Exalci. Obrigada, Ian. Muito obrigada, André, que atualizou o nosso vlog. Obrigada a vocês das escolas que vieram até aqui. Obrigada à equipe técnica que fez tudo isso aqui possível. Obrigada, Fake Number. E vocês terminam. E vocês aí de casa, obrigada por terem acompanhado a gente até agora. E vocês encerram o programa pra gente. Valeu!